Olá pessoal, boa noite. Boa noite para vocês aí, pessoal. Olá, Ângela, boa noite. Lara, boa noite também, Lara, obrigado. Luísa, boa noite, Luísa. Boa noite, Ângela, obrigado, viu, pela presença mais uma vez. José Valdir, um abração, cara. Carlos, um abraço, obrigado, viu? Abração para vocês aí. Boa noite a todos. Beleza, José Valdir. Inaugurou aí, que ótimo, hein? Marcela, obrigado, Marcela. Matheus Elias, Mateusão, obrigado. Cláudia Cruz. Boa noite, Cláudia. Maurício, abração, Maurício. Aline. Aline Alves, Daiane Dentista. Obrigado, Ângela. Séries, abração, Séries, obrigado, viu, Séries? Luciana, Lilian Quadros, obrigado. Obrigado, Romana, obrigado, Carmine. Ei, Carmine, que tristeza, hein, Carmine? Laís, um abraço, Laís. Maria Tereza, obrigado. Gabriel da Tiradentes, brigadão. Ellen, obrigado, Ellen, um abraço. Espero que o neném esteja bem, viu, Ellen? Graças a Deus. Vite Toledo, que ótimo. Boa noite, Ellen. Ale Drummond, um abraço. Obrigado pela presença. Obrigado. Edmilson, obrigado, Edmilson. Abração, Laís. Obrigado pela presença, viu, Laís? Grande abraço a você e a todos aí. Carmine, foi feia a coisa, viu? Homero Neto, obrigado pela presença. Falei pra você, Carmine, que os vovô do Flu não ia dar conta. Letícia Suertes, um abraço. Ana Lopes, obrigado pela presença, um abraço também. Muito feliz de vocês estarem aqui, começarmos mais uma semana, né? Doutora Kellen Monique, Beto Christian, abração, Beto Christian, Maguino, meu amigo, um abraço para o centro-oeste do Brasil. Lá no centro do nosso Brasil, a melhor carne do Brasil, lá do Goiás. Um abraço, meu amigo. Vascão na área aí, Vascão na área. E agora nós vamos torcer para o Resende, Carmine. Resende quanto voltaço, sou Resende desde pequenininho. Bia, Flávia, um abraço. Kátia Pereira, obrigado, Kátia Pereira, um abraço. Feliz de você estar aqui, viu? Bruno Leite, um abração. Fabrício Muniz, grande abraço. Obrigado pela presença. Hoje nós vamos mudar um pouco o nosso bate-papo, né? Hoje nós vamos falar sobre acabamento e polimento das resinas compostas, né? Essa semana aí eu convidei vocês hoje num story, né? Valéria Muniz, obrigado pela presença, um grande abraço. Thalise. E aí é só vocês acessarem o link que está lá na minha bio. Lelis, um abraço, Lelis. É só vocês acessarem o link que está na minha bio e vocês poderão garantir a participação de vocês no workshop de prótese total e removível, ok? Prótese total e parcial removível, um conteúdo muito bacana. Maria do Socorro, boa noite, obrigado, um abração. Então vocês vão lá no link da minha bio, clica lá no link e vocês poderão participar do workshop, tá? Divulga para os colegas aí, divulga para os amigos, vai ser muito legal. Rose Cardoso, um abração, obrigado pela presença. E hoje, após a live, né? Como publiquei também no meu feed de notícias, Bruna Orsi, um abraço, obrigado, Bruna. Tadeu, grande abraço, Tadeu, bom revê-lo aqui, viu? Isabela, um abraço. Como publiquei para vocês, nós vamos ter um super sorteio após a live. Um agradecimento e uma parceria com o pessoal da Ultradente, né? O time Ultradente de Minas Gerais, eles vão
PC Gadibem, um abração. Sérgio, um abraço. Sérgio Odonto Estética, obrigado. Obrigado, Sérgio, boa noite. Thaís Amara, obrigado também. Ana Estela, obrigado. Guilherme, um abração, obrigado pela presença. Então a Ultradente está nos presenteando aí nessa live com o nosso kit de acabamento e polimento, né, que são as Diff Points, Diff Brush. Letícia Castro, obrigado pela presença. Itamar também, obrigado. E as pastas de polimento da Ultradente, Diamond Polish, que são pastas sensacionais. Ô Serginho, brigadão, viu, cara? Obrigado aí, direto de Macaé. Um abraço a todos aí. Um abraço ao Norte Fluminense, né? Um abraço a você, obrigado pela presença, viu? E é um kit muito bacana que a gente usa há bastante tempo, né? Já há bastante tempo na odontologia, e nós vamos conversar a respeito disso hoje, tá bom? Joãozão, um grande abraço, Joãozão. Valeu pela presença. Karina Mendes, obrigado também, né? Muito obrigado pela presença. Meu queridíssimo aqui vai dar um alô para vocês. Oi, gente. Um beijo, pessoal. Aê, tamo junto. Obrigadão, Serginho. Renato, um abraço também. Obrigado pela presença, viu, Renato? Bom, pessoal, hoje o nosso assunto é o acabamento e polimento das restaurações em resina composta. Um protocolo simples e prático, né? Renata Braga, obrigado pela presença. Esse tem sido a minha participação, a minha forma de comunicar com vocês e todos que me conhecem e todos que já participaram dos meus cursos ou da faculdade ou ao longo desse tempo de odontologia, sabem que a minha forma de lidar com a odontologia, a minha forma de trabalhar é muito objetiva, né? Sério, você tem uma publicação na minha página aí, você faz um comentário marcando 3 pessoas, né? E aí você pode participar do sorteio. Ao final da live nós vamos sortear esse kit de acabamento e polimento, beleza? Miranda e Costa, obrigado pela presença. Marina também, obrigado pela presença, viu? E como eu vinha falando, o meu objetivo é ser simples, né? Compartilhar uma odontologia simples e possível com todos vocês, tá bom? Esse é meu grande objetivo. E assim nós estamos fazendo há quase 2 meses, né? Quando nós começamos, sempre com os nossos encontros na terça-feira, na quarta-feira e na quinta, né? Hoje nós estamos aqui com a live do Fred, amanhã a live do livro, uma super participação do professor André Paleari aqui da Unifal, né? E na quinta-feira nós vamos fazer a nossa live lá no YouTube, como nós fizemos quinta passada e foi muito legal. Na quinta-feira nós vamos falar sobre facetas diretas ou facetas indiretas. Qual a melhor indicação clínica, né? Então vamos debater quando é melhor indicar uma faceta direta em resina composta, quando é melhor indicar uma faceta indireta em cerâmica, né? E vamos falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre as facetas indiretas em resina composta, né? Discutir vários aspectos, né? Discutir aspectos práticos, objetivos, que interessam ao cirurgião dentista. Esse é o meu objetivo, tá certo? E aí, pessoal, quando nós falamos sobre acabamento e polimento de resinas, né? Eu já fiz uma live sobre resinas anteriores. Na verdade, nós fizemos 3 lives, uma para Cuser, uma para SDI e uma, se não me engano, foi a primeira live que eu fiz, que nós comentamos sobre resina versus cerâmica, o que é melhor, né? Mas foi uma live mais abrangente, mais generalista. E quando eu falei de resina, sempre fica o acabamento e o polimento para o final da live, né? Então estamos quase terminando a live e de repente nós vamos falar de uma forma mais rápida sobre acabamento e polimento. Ao final da live, como eu sempre faço,
né? Como sempre tenho feito com vocês. Eu vou publicar uma sequência de imagens lá na minha página que podem ajudá-los a direcioná-los, né, sobre o raciocínio que nós temos que ter para obter o melhor acabamento e polimento, né? Eu costumo dizer o seguinte: o acabamento e o polimento, ele inicia na seleção da tua resina composta, né? O acabamento e polimento, ele inicia na seleção da resina composta que você vai utilizar, né? Ele não começa no sistema de acabamento e polimento. Ele não começa na melhor borracha, ele não começa no melhor espiral, ele não começa no disco de lixa, ele não começa numa broca diamantada ou numa broca multilaminada, ele começa na seleção da resina composta. Isso é muito importante, pessoal. Eu quero que vocês anotem isso daí e frisem essa dica. O acabamento e o polimento começa na seleção da resina composta. Qual resina composta você está utilizando? Será que a resina composta que você está utilizando, ela te permitirá um excelente polimento? Será que o kit da Ultradente ou o kit da DH Pro que o professor Fred está montando, né, junto com o meu amigo Henrique, né, da nossa DH Pro, que é uma empresa sensacional, onde já possuímos alguns kits lá para objetivamente ajudar o cirurgião dentista de uma forma simples, né, sem vários passos, mas passos objetivos para a gente conseguir um resultado, né, de uma forma simples e prática e objetiva. Será que o melhor kit de acabamento e polimento você conseguirá fazer um polimento perfeito com a resina que você está usando? Né? Que acabamento e polimento que eu preciso na minha restauração? Eu preciso de um brilho mais refletivo, mais especular do que os dentes do paciente? Ou eu preciso de um brilho semelhante aos dentes do paciente? Isso também nós temos que analisar, né? Que polimento que eu quero? Quanto mais brilho tiver na minha restauração de resina, mais reflexão de luz eu vou ter. Mais realçar a minha restauração, eu irei realçar com um polimento especular. Então, pessoal, analisem os dentes vizinhos, analisem a boca, os dentes naturais do seu paciente. Que características tem esse dente? É um dente que tem alto brilho? Aí sim você terá que dar um alto brilho. É um dente que tem um brilho médio? Aí sim você terá que dar um brilho médio. Ou é um dente que tem baixo brilho? Né? Eu faço sempre uma comparação, e isso sempre me incomodou ao longo da minha vida. E eu me lembro perfeitamente num curso que eu dei, quando eu morava em Resende, lá no Rio de Janeiro, lá no Instituto do professor Molinaro. Eu me lembro perfeitamente que eu dei um curso lá e eu conheci um técnico de laboratório do Rio de Janeiro. Não me lembro o nome dele, era um casal que trabalhavam juntos. Se não me engano, o laboratório deles era em Campo Grande, ou algum bairro próximo da Zona Oeste. E eu pedi para esse rapaz que ele fizesse uma escala de cor, uma escala de brilho das cerâmicas. E ele fez para mim uma escala de brilho das cerâmicas, para que eu pudesse comunicar com ele em relação ao brilho que eu queria com o glaze cerâmico. Porque eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Se já aconteceu, vocês mandem um joinha para mim. Vocês já receberam uma coroa do
técnico de laboratório de vocês que o glaze ficou tão alto que a coroa refletia mais a luz do que os dentes ao lado, do que os dentes vizinhos do paciente? E você conseguia ver perfeitamente que essa coroa é uma coroa? O que nós desejamos nas nossas restaurações e nas nossas próteses? Que elas possam mimetizar os dentes, as características dos dentes naturais. É isso que nós desejamos. Quando nós fazemos uma restauração ou quando nós elaboramos uma prótese, o próprio nome diz, é uma restauração e uma prótese, não é um dente. Mas nós conseguimos obter características semelhantes ao dente, como opacidade, como translucidez, como fluorescência, como opalescência. Os materiais dentários têm isso. Agora, uma coisa que sempre me incomodou foi eu receber uma coroa total do protético, por exemplo, num dente 11 ou num dente 11/21, e o glaze está tão alto que a coroa parece mais do que os dentes vizinhos, pela reflexão da luz. Isso já aconteceu com vocês? Vocês já vivenciaram uma situação dessa? Que na sessão seguinte, ao vocês receberem o paciente no consultório, parece que as duas coroas vêm antes do paciente, refletem mais a luz do que os demais dentes do paciente? Isso a gente chama de um glaze exagerado, de um alto brilho. E essa comparação eu faço também para as resinas compostas, né? E é onde eu faço a pergunta para vocês: que brilho que eu quero nas minhas restaurações? Ou que acabamento que eu quero? O que eu desejo nas minhas restaurações? Conta aí para mim, pessoal, o que vocês desejam em relação a polimento e acabamento, ou acabamento e polimento das restaurações de vocês? Qual é o grande objetivo do acabamento e do polimento? Qual é? Vocês já se perguntaram? Que obviamente uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acabamento tem um objetivo, polimento tem outro. Mas o que nós, dentistas, buscamos com acabamento e com polimento? Vamos lá. Dizem aí para mim. Um abraço, Adonai. Um abraço, Fernandinha. Um abraço, Nilza. Um abraço, Maria Barata, Marcos Vinícius, Caroline Trevisan, Eviane, Rafael Mendes, Brenda, Adriana Sato, Nilceia, Emilene, obrigado, viu? Ana Maria, Cássia, Deise Búzios, Nilceia, Cida, Doutor Renatinho, Maguino, Gabriela, Lorena. Desculpa, pessoal, eu acabei perdendo vocês aqui nos comentários. O que vocês procuram, pessoal? O que vocês procuram com o acabamento? Conta pra mim. Escolher a cor eu acho mais difícil, sim. Semelhança aos dentes, joia. Naturalidade, um beijo, Theo. Joãozão, é um caso para refazer facetes, uma vez que o paciente se apresenta com facetes resina composta desgastada, expondo a dentina parcialmente sensibilidade. Qual a melhor forma de refazer? Naturalidade, que pareça mais natural possível, dentes mais naturais. Durabilidade e manutenção do brilho, ótimo. Podemos corrigir com fotografia e encaminhar ao laboratório? Sim. João, eu te aconselho o seguinte: se teve exposição dentinária, raciocine se o término cervical que você fará ficará em esmalte. Se ficar em esmalte, você pode fazer tanto resina direta quanto resina indireta. Eu gosto muito de facetas em resina indireta, tá bom? Gosto bastante, mas obviamente cada caso tem que ser analisado individualmente. Se você quiser
mandar as fotos do paciente, colocar lá no nosso grupo no Telegram, né? Outro convite para vocês, participe do grupo do professor Fred no Telegram, tá certo? Pode mandar os casos que a gente debate, beleza? Então, pessoal, o que eu quero com acabamento? Acabamento, o próprio nome diz, eu vou finalizar a tática restauradora. Eu vou, entre aspas, remover excessos grosseiros e dar uma lisura primária, ok? De forma que o paciente possa sair do consultório sem dizer para nós assim, nossa doutor, tá áspero demais. Isso é o acabamento. Permitir que o paciente possa higienizar corretamente as restaurações, porque resina composta é fundamental que o paciente tenha uma boa higiene, né? Eu tenho casos acompanhados de resina composta de mais de 10 anos. Se o paciente tem boa higiene, a resina composta fica bem. Se o paciente não tem boa higiene, a resina composta não fica bem. A resina composta fica bem imediato. 6 meses, 1 ano, 2 anos depois fica uma porcaria se o paciente não limpa os dentes. Se o paciente não higieniza. Vocês têm casos assim ou não? Ou é só eu? De casos de resina composta que no início ficou lindo e depois de 2, 3 anos ficou uma porcaria. Perdeu o brilho, manchou. Vocês têm casos assim também? Ou é só eu? Porque o que eu tenho visto é que as resinas compostas ficam lindas. Realmente ficam lindas. Mas e a longo prazo? Quem colocou aí, se não me engano, foi o Fabrício Diniz. Brilho e polimento a longo prazo. Longevidade de brilho e polimento. Como é que nós vamos conseguir isso? As restaurações de vocês conseguem esse brilho a longo prazo? Contem para mim se vocês conseguem. Fala aí para mim. Conseguem, pessoal? Me contem. Manda um joinha assim se vocês conseguem a longo prazo, 3, 4, 5 anos, ou mandem um dedinho para baixo se vocês não conseguem. Vamos lá. Bom, pessoal, para que eu possa conseguir um brilho a longo prazo, né? Um polimento a longo prazo, primeira coisa, seleção correta da resina composta. Tá certo? Qual tipo de resina composta, qual a partícula de carga da resina composta, eu terei o acabamento e o polimento que eu desejo. Né? Qual resina que eu estou usando? Eu já falei numa live sobre isso, eu já postei lá na minha página, né, no meu feed de notícias, a classificação das resinas. Naquela live que eu falei sobre resina composta dos anos 90 até os dias de hoje. Muita coisa mudou, ou o que mudou? Mudou muita coisa. Você quer alto brilho na sua faceta direta? Você quer alto brilho no seu fechamento de diastemas? Você quer alto brilho na sua transformação de um incisivo lateral conoide? Você tem que usar resinas microhíbridas de nanopartícula, resinas nanohíbridas, resinas microparticuladas, ok? Então você tem que usar uma dessas 3 resinas para você ter alto brilho. Se você não usar resina que tem nanopartícula ou resina que tem micropartícula, você pode usar o sistema de polimento que você quiser, que você não vai ter um bom polimento ou um alto brilho, ok? E aí nós podemos dar nome aos bois. Que resinas são essas?
né? Dentro dessa classificação, micropartícula hoje no mercado, Durafil da Cuser e a Stellite da Tokoyama. Micropartícula. E é resina apenas para a última camada vestibular. Essa resina não pode ir em borda incisal. Não tem resistência mecânica. É resina apenas para a face vestibular. A última camada vestibular de uma faceta. Você não pode usar essa resina em borda incisal. Beleza? Ok? Manda um joinha aí pra mim, moçada. Eu não tô recebendo os comentários de vocês. Não sei o que tá acontecendo. Manda aí pra mim. Ou vocês poderão utilizar microhíbridas de nanopartículas. Ok? Microhíbridas de nanopartículas. Quais resinas boas no mercado, microhíbridas de nanopartícula? Carisma Diamond, Z350 XT, Aura da SDI, ok? Harmonize da Care. Então são todas resinas microhíbridas de nanopartícula ou nanomicrohíbridas. São partículas muito pequenas e normalmente partículas esferoidais, que a hora que vocês desgastarem, quando vocês desgastam, quando vocês dão um acabamento numa partícula esferoidal, ela tende a ficar com um polimento melhor, porque fica sem arestas, sem pontas. As cargas são arredondadas. Isso é muito importante. Então, como eu falei para vocês no início dessa live, o acabamento e polimento começa com a seleção da resina composta. Também é muito boa, Serginho. Pode continuar usando, tá? Se você se adapta bem com essa resina, uma resina também de nanopartícula, pode continuar usando. Tá certo? Romana, sinceramente eu não tenho uma resina única para te passar em relação à indicação. Todas essas que eu falei para você, você terá excelentes resultados, tá? Eu acredito o seguinte, pessoal, se você trabalha bem com o material, né? Eu já não gosto, Alexandre, eu gosto de trabalhar sempre com o mesmo material para fazer uma restauração. Só tem uma exceção, a resina da SDI, que é a Aura, ela tem uma pequena desvantagem que eu vejo. É uma resina excelente, dá um polimento excelente, tem um custo-benefício excelente, só que ela não tem cor de esmalte incisal. Então, no caso dessa resina, eu uso uma outra resina de um outro fabricante para fazer o borda incisal para mim, porque essa resina não tem borda incisal, tá certo? Mas é uma resina muito fácil de trabalhar. Todas as outras que eu falei, Carisma Diamond, Harmonize, Z350 XT, a Forma da Ultradente, a Vitalescence da Ultradente, todas essas são resinas que eu adoro, tá certo? São resinas que eu consigo ótimos resultados e que têm cores de esmalte, de dentina, modificadores e de bordo incisal. É isso que vocês têm que procurar. Tá certo? E, obviamente, entender se essa resina tem partículas nanométricas ou micropartículas. Se você tem resina de partículas nanométricas, você pode fazer borda incisal, face vestibular, face palatina, tudo. Agora, se você usa uma resina microparticulada, você só pode utilizar na camada vestibular. Tá certo? Primeira dica, pessoal, seleção da resina composta. Procure observar o tamanho da partícula. Se vocês querem polimento, dente anterior, eu preciso de polimento, eu preciso de brilho, eu preciso de uma resina nanopartícula ou microparticulada.
Dente posterior, eu preciso de resistência. Aí eu preciso de uma resina microhíbrida, ok? Isso eu já comentei numa live e estou ratificando com vocês aqui, beleza? E aí, pessoal, tem um trabalho que eu publiquei junto com um aluno meu lá de Juiz de Fora, da UFJF. Depois, se vocês quiserem, vocês me mandem no meu e-mail, fredgoiatá05@gmail.com, eu mando para vocês esse trabalho, tá certo? A importância do polimento nas restaurações de resina composta. E nesse trabalho, nós analisamos várias resinas e vários sistemas de polimento, separadamente. O que eu posso dizer a vocês? Nós fizemos várias resinas, diversos sistemas de polimento que nós usamos no consultório, disco de lixa, borracha de abrasiva, escova de carbeto de silício e pasta diamantada. E analisamos a rugosidade da resina antes e depois do polimento e a microscopia de força atômica para a gente ver a lisura de superfície. O que eu indico para vocês? O que eu aconselho vocês? Sempre fazer a associação de métodos de polimento. Não existe um método só que vai te dar uma lisura perfeita. O que eu estou falando, pessoal? O que eu estou dizendo para vocês? Vamos lá, dessa metade da nossa live para o final, falar apenas de métodos de acabamento e de polimento. Ok? E vamos separar o que é acabamento e o que é polimento. Acabamento, como eu disse a vocês, é eu finalizar a tática operatória, né? Eu finalizar a minha restauração, deixando a minha restauração o mais liso possível. O mais liso possível. E com o que eu faço acabamento? Acabamento é remoção de excessos grosseiros. Tá certo? Uma dica preciosa que eu dou para vocês: tentem terminar as restaurações de resina de vocês, esculpir, espatular, usar pincel, quem gosta de pincel, tá certo? Usar aqueles molhadores de espátula. A Ultradente tem um sensacional que chama Wetting Resin. É um material sensacional para você acomodar, você espatular. Vai ficar gravada assim, Nilceia. Vai ficar gravada lá na minha página no YouTube e aqui no Instagram também. Aprendam, resina composta eu tenho que espatular. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que acomodar bem para não dar bolha. Eu não devo terminar uma faceta de resina composta com grandes excessos. Tá certo? Quanto menos excesso, melhor. Uma dica preciosa para vocês. Quanto menos desgaste nas resinas, melhor. Quanto menos acabamento, melhor. Podem anotar isso daí. Quanto menos acabamento, melhor. Modelo e resina é semelhante. O modelo é da Bisco. Eu uso o Serginho Wetting Resin da Ultradente, ok? E aí, pessoal, vocês terminaram a resina, tentem terminar a resina com o mínimo de excesso possível. É óbvio que um excesso vai ficar, mas tentem terminar com o mínimo de excesso. Beleza? Aí você vai fazer o acabamento. Fez a polimerização, né? Fez a fotopolimerização e sempre na última camada de resina, apliquem um KY por cima, um gel hidrossolúvel e fotoativem. E muito importante, eu já falei isso também, tenha um aparelho fotopolimerizador que garanta que você consiga fotoativar bem a sua resina. Isso é fundamental para você não ter manchamento 6 meses, 1 ano, 2 anos depois. Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado no Valo da Ultradente. É o meu aparelho fotopolimerizador, ok? Eu tenho segurança
nas minhas fotopolimerizações, tá certo? Acabei a minha restauração de resina composta, tirei o isolamento, né? Deixei o paciente dar uma relaxada, vou fazer o ajuste oclusal, né? Vou checar os contatos com carbono, beleza, fiz os ajustes oclusais, distribuí as cargas mastigatórias. Karina, o KY, ele é um gel bloqueador de oxigênio e ele é incolor. Quando você aplica o KY, terminou as restaurações, aplica o KY, por exemplo, de canino a canino, você está fazendo faceta de canino a canino. Aplica o KY e dá uma fotopolimerização final. A resina ficará melhor polimerizada, porque o oxigênio inibe a polimerização da última camada de resina composta. Esse é o objetivo, tá? Você tem uma resina melhor polimerizada, ok? E aí, pessoal, vocês fizeram o ajuste oclusal e agora vocês vão fazer o acabamento. Outra dica, ajuste oclusal sempre com ponta diamantada F ou FF, fina ou ultra fina. Acabamento inicial, sempre com broca diamantada fina ou ultra fina, ou para quem preferir, broca carbide multilaminada, 36 lâminas, para você dar um corte mais fino, ok? Se você precisar de brocas, são essas brocas que você vai utilizar. Outra ferramenta de acabamento muito importante, lâmina de bisturi número 12. Tá certo? Sempre quando vocês forem fazer uma restauração de resina, uma lâmina de bisturi nova. E sempre tirando o excesso de resina da restauração para o dente. Nunca do dente para restauração, sempre da restauração para o dente, ok? Lâmina de bisturi é um excelente instrumento, beleza? Outro material para acabamento que eu adoro, disco de lixa. Eu uso muito disco de lixa para arredondar ângulos inciso-proximais. Eu não costumo usar o disco de lixa na vestibular. Eu uso o disco de lixa para arredondar ângulos inciso-proximais e para acertar as incisais dos dentes. Qual disco de lixa eu indico para vocês? Imbatível, sensacional, disco de lixa da Care, ok? Sensacional como será o workshop do professor Fred, semana que vem, do dia 6 ao dia 9 de julho. Vai lá na minha bio e faz a inscrição de vocês para vocês garantirem a vaga. Vai estar muito legal, ok? E vamos ter muitas coisas bacanas, muitas surpresas legais semana que vem, no workshop do professor Fred, ok? Marcos Vinícius, eu sinceramente nunca usei os discos da Shofu, mas o disco de lixa que eu indico para vocês é o disco de lixa da Care. O centro do disco de lixa da Care é de silicone. Não risca a resina composta, ok? O disco de lixa que tem um centro metálico, ele risca a resina composta. Já deve ter acontecido com todo mundo, ok? Então, disco de lixa da Care, sensacional. Depois disso, outro protocolo, outro material que vocês vão usar muito para acabamento, borrachas abrasivas de resina composta. Essas borrachas, pessoal, sempre utilizar da borracha de granulação mais grossa para de granulação mais fina. A borracha sim vocês irão aplicar na vestibular, na incisal e na palatina. Quais borrachas eu indico para vocês? As borrachas da Ultradente, Diff Points, na sequência, verde, amarelo e branco, ok? No acabamento, verde, amarelo e branco. São borrachas que vocês vão passar sem pasta nenhuma, vão passar a seco, né, em baixa rotação, com contra-ângulo, e sempre após uma borracha, passou a verde, lava os dentes do paciente
Passou a amarela, lava os dentes. Passou a branca, lava os dentes. Sempre tirando aquele pó diamantado que sai da borracha. E vocês vão concluir o acabamento com a escova de carbeto de silício, a Diff Brush. Beleza? O acabamento termina na Diff Brush. Ok? Joia! Aí, pessoal, vocês fizeram o acabamento. O paciente foi embora. Vocês já vão notar um brilho super legal nas resinas de vocês. Depois vocês me contem, tá certo? Manda direct pro professor Fred, fala gostei, ficou legal, né? Um acabamento que todos podem fazer, né? Acessível a todos, ok? E aí, o paciente vai voltar no consultório de vocês 14 dias depois para você fazer o polimento. 14. Se vocês puderem, se o paciente puder aguardar, é o ideal 14 dias, por conta da expansão higroscópica da resina composta. Beleza? Beth, o acabamento com as borrachas sempre sem pasta, tá bom? A pasta nós só vamos usar no polimento. Tá certo? Associem o P de polimento com o P de pasta. Pasta só se usa para dar polimento. Pasta não é usado para dar acabamento. Beleza? Todos entenderam o acabamento, pessoal? Manda um joinha aí se vocês entenderam, que agora eu vou contar do polimento. Manda um joinha aí pro professor Fred. Todo mundo entendeu o acabamento? Alguma dúvida? Joia, joia. Beleza. Então vocês perceberam que no acabamento eu usei broca, disco de lixa, lâmina de bisturi, borracha abrasiva e escova de carbeto de silício. É uma escovinha de borracha. Sensacional. Ok? E outra dica preciosa que eu vou dar para vocês, anotem aí, ó. Dica do professor Fred. Ô Fabrício, a broca que eu uso para acabamento em dentes posteriores, normalmente em dente posterior eu uso broca para fazer ajuste oclusal quando necessário, tá certo? Eu uso uma broca F ou FF 2135, né? Que eu consiga fazer o ajuste, tá certo? Eu não faço acabamento com broca em dente posterior. Eu só faço um ajuste, né? Depois passo as borrachas abrasivas e depois a escova de carbeto de silício, beleza? Ok? No Descomplicando a gente fala todas essas técnicas de acabamento e polimento e a técnica restauradora, né? A técnica restauradora em dente posterior do professor Fred chama-se enresinamento progressivo, tá? Eu vou fazer uma live aqui só de resina em dente posterior para vocês, beleza? E aí, pessoal, outra dica para vocês, duas dicas muito legal. Para as proximais, para vocês darem acabamento nas faces proximais, naquelas faces proximais que é difícil passar a tira de lixa, né? Que porventura você aderiu um dente no outro, uma resina com a outra, vocês vão usar a serrinha da TDV, chama Microcut, ok? É muito legal, muito legal. Agora tem outra coisa que é muito legal também, que vocês vão gastar muito pouco. Aquelas tirinhas metálicas que vocês encontrarão dentro daqueles códigos de barra de alto relevo. Sabe aqueles códigos de barra que vinha em CD, em DVD, em algumas roupas vem aqueles códigos de barra em alto relevo? Vocês vão tirar aquele código de barra, vão pegar um estilete e abrir aquele código de barra, lá vão vir duas tiras de lixa metálica para vocês usarem nessa situação. Tá bom? E dá para usar também como tira matriz de resina composta. Aquilo é sensacional, porque aquilo é ultra fino. E vocês não vão gastar nada por isso.
tá bom? Uma dica muito legal que eu aprendi com o professor Germano, né? Lá de Contagem, uma clínica, uma dica sensacional. Aprendi com ele e repasso essa dica, beleza? Além disso, tiras de lixa para acabamento. Para mim não existe igual. Esses dias eu vi um vídeo do Sapata. Hoje eu indiquei para vocês o livro do Sato Sapata. E breve nós vamos fazer uma live com o Sato, né? O Bodião da Master Livros está organizando uma live do professor Fred com o professor Sato. Vai ser sensacional, tá bom? Oi, gente. E aí, o Adriano Sapata deu essa dica das tiras de lixa da GC América. Sensacional. Epitex da GC América. Pessoal, é fantástica. Fantástica. E aí eu vou dar uma sugestão para vocês. Essas tiras de lixa Epitex, vem 4 tiras de lixa. 4. Se vocês não quiserem gastar muito agora, comprem 2 só. Comprem a azul e a marrom, ok? A azul é a mais grossa e a marrom é a mais fina. Depois vocês me contem dessas tiras de lixa. Melhor do mercado. Não comprem mais aquelas tiras de lixa da 3M, da TDV, da Cagesorice. Não comprem mais. GC América, tira de lixa Epitex. Se vocês não quiserem comprar o kit que vem 4 tiras de lixa, e eu acho que vocês deveriam comprar só a azul e a marrom. A mais grossa e a mais fina. Beleza? Vocês vão passar a tira de lixa no meio dos dentes e ela não vai rasgar. Não vai sair o diamante que vem na tira de lixa. Tá certo? Não vai sair o diamante. Primeiro, vocês vão passar a tira de lixa do código de barra e depois vocês vão passar a Epitex. Beleza? Acho que já valeu a live, não valeu? O que vocês acham? Beleza, pessoal. Acabamento finalizou. 14 dias depois nós vamos fazer o polimento. Como nós vamos fazer o polimento? O que nós queremos com o polimento? Romano, eu não sei se em qualquer dental tem, mas normalmente na Dental Creme, Speedgraph, Dental Tiradentes de BH, que tem o super preço para vocês, né? Que vai fazer um super preço para vocês nas borrachinhas e na carbeto de silício da Ultradente, tá? Vai fazer um super desconto para quem tá na live do professor Fred, ok? Dá um nervo quando rasga mesmo, viu? Mas se você usar Epitex não vai rasgar. Mas a dica que eu dei, primeiro a tirinha de lixa do código de barra e depois vocês usem a Epitex azul e a Epitex marrom. Vocês vão ver que legal que vai ficar, pessoal. E para de comprar aquelas tiras de lixa daquelas caixinhas compridas. Beleza? Ok? Beleza. 14 dias depois vocês vão chamar o paciente para o polimento. E outra coisa importante, pessoal. Durante esses 14 dias, tá? Durante esses 14 dias, peça para o seu paciente ter maior cuidado com corantes. Deu para entender? Maior cuidado com corantes. Tá certo? Peça para o paciente evitar os corantes. Ou, se o paciente utilizar os corantes, café, Coca-Cola, vinho tinto, chocolate, açaí, peça para ele logo depois que ele comer, ele limpar os dentes. Viu, pessoal? Resina composta pigmenta muito. Ninguém fala isso, né? Eu vejo um mundo maravilhoso das resinas compostas no Instagram. Tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso com resina. Como tudo na odontologia, dá trabalho.
Fazer facetas de resina composta de canino a canino são 3 horas de cadeira, 3, 4 horas, né? E o paciente quer sair com um dente lindo e maravilhoso. E depois que eu termino a restauração, eu ainda tenho que fazer acabamento. E 14 dias depois eu tenho que fazer polimento. Então, oriente os pacientes de vocês. Orientem. Oriente o paciente a escovar bem os dentes e passar fio dental. E muito importante, faça um bom acabamento para não ter excesso de resina na região cervical, né? Porque resina não tem a mesma lisura que cerâmica. Então o paciente tem que limpar bem, ok? Beleza, o paciente voltou, com todas as orientações que nós passamos, nós vamos dar o polimento. Polimento, pessoal, como nós vamos fazer? Obrigado, viu, Séries? Obrigado, você é uma paciente muito cuidadosa, né? Ok? Alexandre, você até pode dar o polimento, Alexandre. Isso o professor Rodrigo Albuquerque falou na live que eu fiz com ele para o pessoal da Ultradente, né? Vocês devem ter acompanhado. Você até pode, mas não é o mais indicado, tá certo? Se você for buscar na literatura o trabalho de mestrado e doutorado do professor Ivan Dosch, trabalho de mestrado e doutorado autêntico do professor Ivan Dosch, ele fala que o ideal são 14 dias depois das restaurações de resina para você esperar a expansão higroscópica. Ok? A resina composta absorve água, ela expande. Então fica uma margem. E aquela margem que ficou um excesso dá percolação, dá manchamento. Então, pessoal, normalmente, quando você for fazer o acabamento, quando vocês forem fazer o polimento inicia com um novo acabamento. Deu para entender? Às vezes é necessário você passar a broquinha mais uma vez, uma multilaminada para tirar um excesso que você não observou lá depois de 3 horas de consulta, né? Às vezes você vai ter que passar as borrachas de novo, verde, amarelo, branco, e aí eu vou acrescentar uma outra borracha no polimento. Vocês vão usar azul. Então, verde, amarelo, branco e azul. A azul vocês vão acrescentar no polimento, que é a High Shine, né? A Diff Points azul, High Shine, alto brilho. Depois vocês passam a carbeto de silício e para finalizar o polimento, como eu disse a Elizabeth Alfenas, polimento, P de polimento combina com P de pasta. Aí vocês vão usar as pastas sensacionais da Ultradente. Ok? Diamond Polish, 1 micrômetro. Vão usar essa pasta com disco de feltro, qualquer disco de feltro que você tiver. Qualquer disco de feltro que você quiser comprar, exceto aquele disco de feltro que tem o centro metálico. Tá certo? Não compra aquele disco de feltro que tem o centro metálico com mandril não, porque aquilo lá arrisca a resina. Então tem que ser um disco de feltro que não tem o centro metálico, da TDV, da FGM, tá certo? O disco de feltro você pode gastar, você pode comprar o mais barato, mas que não tem o centro metálico. E aí o que você vai fazer? Você fez aquele novo acabamento, né, com as borrachas que eu expliquei, verde, amarelo, branco, azul, escova de carbeto de silício e para finalizar, para dar aquele brilho final, você vai usar a pasta de polimento. Não precisa passar água, não precisa molhar o dente. Eu normalmente faço essas etapas todas com rolo de algodão para afastar o lábio, ok? E o polimento, Andréia, obrigado pela sua presença, boa noite. Nós vamos dar com a Diamond Polishing, da Ultradente. Diamond Polish, primeiro você vai usar a que tem partículas de 1 micrômetro, né? Uma pasta diamantada, partículas de 1 micrômetro, e depois você lava e aplica a pasta de 0,5 micrômetro e dá o polimento com feltro,
tá bom? As borrachas são da Ultradent, ô Letícia, ok? As borrachas chamam Diff Points, a escova de carbeto de silício Diff Brush e a pasta diamantada Diamond Polish. Eu vou postar na minha página depois da live e será sorteado esse sistema, ok? Beleza, isso daí é o que eu acabei de falar, Kátia Pereira. É a expansão higroscópica. Por isso que nós fazemos o polimento 14 dias depois. E para quem perguntou sobre brilho, sobre longevidade de brilho, vai a última dica dessa live. Se o teu paciente é um paciente, nós sabemos disso, né? Nada melhor do que o próprio dentista para saber sobre o paciente, né? O paciente que está tratando com a gente. Se o teu paciente é um paciente que está bem instruído com relação à higiene e aderiu ao seu protocolo de orientação quanto à higiene bucal, que eu tenho visto que as meninas lá de Machado, a Lara e a Jennifer estão fazendo de forma tão legal essa odontologia preventiva. Continuem, viu, meninas? Eu fico muito feliz de ver isso. Se o seu paciente é um paciente que higieniza bem, acompanhamento anual. Se o teu paciente é um paciente que não higieniza bem, acompanhamento 6 meses. E aconselho vocês a fazer tudo o que eu falei para vocês nessa consulta de manutenção. Tá certo? Reforçar a necessidade da higiene e fazer um novo acabamento e um novo polimento. Tá bom? E nessa instrução de higiene oral, pessoal, vai algumas sugestões para vocês que a professora Maria Luísa de Oliveira, lá da UFMG, fala de forma tão perfeita, que é a manutenção preventiva das restaurações estéticas em resina composta. Oriente seus pacientes a não fazer bochecho com enxaguatório que tem álcool na fórmula, a enxaguatórios que tenha corantes, a usar escovas muito duras e pastas de dentes muito abrasivas. Porque a pasta de dente abrasiva ela vai desgastar a resina e o enxaguatório que tem álcool, o álcool degrada o BGMA que está na resina. Então, se o paciente faz uso dessas substâncias de uma forma muito rápida, a sua resina vai perder o brilho. Tá certo? Sérgio, o espiral, para te falar a verdade, eu não uso, né? Eu estou recebendo um kit para eu testar que tem o espiral e mais à frente eu vou dar a minha opinião, tá certo? Essas borrachas da Ultradent, a escova de carbeto de silício e a pasta de polimento da Ultradent, eu uso há mais de 15 anos, tá certo? Pode usar que funciona. O jato de bicarbonato, Valéria, é um veneno para as restaurações de resina composta. Também deixa a resina composta fosca, perde o brilho. Obviamente que depois você vai dar um acabamento e polimento. Carmine, a cerveja eu tenho para mim que não altera as restaurações de resina não, mas eu nunca fiz um estudo a respeito. Tá bom? Excelente pergunta sua. Ei, Tricolor, você é uma figura. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Vai lá no link da minha bio, acessem lá para vocês participarem do workshop semana que vem. Vai estar sensacional. Amanhã nós teremos live do livro. Quinta-feira nós vamos ter live no YouTube, ok? Tchau, gente. Quinta-feira nós vamos ter live no YouTube, facetas diretas e facetas indiretas, qual a melhor opção, ok? Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês me acompanharem, ok? Tenham uma ótima semana todos vocês, fiquem com Deus, fiquem bem, tá certo? Cuidem de vocês, da família, de todos ao redor de vocês, tá certo? Estou à disposição aqui no Instagram, entrem lá no nosso grupo do Telegram, vamos bater papo, vamos trocar ideia, vamos fazer cada vez mais uma odontologia mais simples, mais objetiva, descomplicada e que todos nós podemos executá-la, tá bom?
Um beijo para vocês todos, um beijo no coração, fiquem com Deus, muito obrigado e até amanhã às 8 horas, live do livro, beleza?